na carta de Paulo à região da Galácia, ou carta aos Gálatas, capítulo 5, e vamos ler dos versículos 16 ao 26. A temática da noite será obras da carne e fruto do Espírito. Obras da carne e fruto do Espírito. Vocês podem repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Obras da carne e fruto do Espírito. Gálatas 5, do 16 ao 26 diz: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Obras da carne e fruto do Espírito. Olha, meus irmãos, a Bíblia fala que nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós não apenas tivemos o conhecimento daquilo que era errado, mas quando praticamos aquilo que é errado. A Bíblia fala que Deus, ele fez um mundo, em determinado momento ele preparou também um homem e deu uma casa para o homem, chamado Jardim do Éden. E nessa casa, o Senhor, ele se relacionava com o homem, ele conversava com o homem, ele estava ali, visitava o homem todos os dias. E a Bíblia diz que em determinado momento, Deus olhou para o homem e então estabeleceu algo que é fenomenal e que nos traz hoje esse entendimento. Disse Deus: não é bom que o homem viva só. E é legal que esse viver só é uma vida inteira sozinho. E ele, ao olhar isso, ele então deu um sono para o homem. Enquanto o homem dormia, Deus estava trabalhando, e esse trabalho Deus o fez usando algo que era próprio do homem, da matéria do homem. Diz a palavra que o Senhor, do lado do homem, pegou uma parte do seu corpo, uma costela, e ali inseriu na mulher, ou melhor, da costela, olha que interessante isso, da costela, o Senhor formou a mulher. E essa mulher se tornou esposa daquele homem. Adão, o significado do nome Adão é homem. E o significado do nome Eva é mulher. Logo, pela primeira vez, agora, não apenas o homem existia, não apenas ele tinha uma casa, mas agora ele tinha também uma esposa.
esposa, mas olha que coisa interessante. Ela se tornou esposa depois que Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. A Bíblia diz que até aquele momento ela era mulher, mas a partir daquela aliança ela se tornou esposa de Adão. Naquele momento foi feita uma aliança espiritual. E a coisa é tão profunda, ouça com muita atenção, que eu vou falar com muito cuidado aqui. A coisa é tão profunda que só é possível nos tornarmos uma só carne quando nós literalmente vivemos a unidade de casal, e naquele ato muito próprio para o casal casado, eles se tornam de alguma maneira uma só carne. Olha que coisa extraordinária. Lá no livro do Levítico, Deus disse que o sangue é a alma. E por isso que nós tínhamos que tomar cuidado, inclusive, em comer carne sufocada. E é uma coisa tão bonita isso, que no Novo Testamento, quando houve o concílio de Jerusalém, o que é um concílio? A reunião de líderes. A única coisa que foi estabelecida para nós que somos gentios, olhando no sentido bíblico, é que nós não deveríamos dar à fornicação, à prostituição e a comer carne sufocada. E carne sufocada é aquela carne cheia de sangue. E sabe por que esse sentido do sangue? Porque entende-se biblicamente que no sangue existe a alma. Vamos lá de novo no Jardim do Éden? Quando então o homem e a mulher concretizam a sua união, e há naquele exato momento a unidade de corpos, existe também coisas que o corpo do homem produz e coisas que o corpo da mulher produz, que são produzidas à base de sangue. E aí vamos avançando aqui? Olha que coisa interessante. Naquele momento existe uma ligação de almas. Por isso que ziquezado, quando você está com vontade de comer um negócio, do nada a mulher fala: eu também estou com vontade de comer esse negócio. Já perceberam isso? Que parece que o casal fica muito ligado a certas coisas, certos sentimentos, certas percepções. Agostinho de Hipona, que foi um grande teólogo, que para a Igreja Católica passou a ser conhecido como Santo Agostinho, ele diz que o pecado, ele é transmitido no ato íntimo do casal. E por que isso? Porque naquele momento, algo próprio de mim passa também para outra pessoa, e Davi, em Salmo 51, e depois Salmo 139, ele diz que de uma forma terrível fui formado, trazendo a compreensão de que naquele ato íntimo, e naquele ato que o óvulo, ele é semeado e fica fechado, porque ali já há um embrião na informação, naquele momento o embrião já vem com essa carga de pecado. A coisa é tão profunda que isso vai de geração em geração como consequência. Consequência é aquilo que nós não fizemos diretamente, mas porque alguém fez, nós acabamos herdando aquelas consequências. Quer ver um exemplo? A pessoa foi lá e se endividou toda. Aí fala assim: quando eu morrer acaba a dívida. Não pense mais assim, porque o governo está cobrando até quem você ama agora.
Então isso passa para quem você ama também. Esse que você ama teve culpa daquela dívida, mas a consequência chegou nessa pessoa? O pecado veio passando de geração em geração. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 5, aborda que isso veio desde o primeiro Adão, mas era uma consequência. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, porque Ele não estabelece culpa para aquilo que nós não temos culpa, ou seja, nós não temos a responsabilidade, mas aquilo está sobre nós. Mas uma vez que nós entendemos que aquilo é errado, e mesmo assim fazemos, ali está estabelecido a culpa. Exemplo, não pegue aqui minha xícara, e ninguém me avisou, eu estava com muita sede, aí eu vim aqui e peguei uma xícara, eu tenho culpa? Tinha um aviso, não pegue, mas eu tenho culpa? Não. Mas alguém foi lá e falou assim, não pegue a xícara, aí ninguém está vendo, eu falo, mas estou com muita sede, estou com muita sede, eu fui lá e peguei a xícara e bebi toda aquela água, mas aquela água tinha um propósito. A pessoa chega e fala assim, quem bebeu a minha água? Qual é a primeira reação? Fiz alguma coisa? Porque houve uma palavra, uma lei, houve uma determinação que não poderia fazer. Assim então a gente entende algo fenomenal aqui. Lá no Éden, Deus deu uma casa, Deus formou uma mulher, Deus estabeleceu um esposo e uma esposa, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí o casal, não vou entrar aqui em bola dividida, quem foi, quem deixou de ser, o casal comeu. E a Bíblia diz que naquele exato momento, eles tiveram consciência que eles estavam nus. Eles tiveram vergonha, não sei você, mas você anda peladão assim, do nada? Estou peladão, estou de boa, como eu estou bem, livre, leve e solto. A nudez atesta o que a gente chama de vergonha. E olha que eu sou bonitinho, mas não gosto que ninguém fique olhando o meu corpo assim, não. Não gosto, não. Intimidade são para os íntimos. Quem não é íntimo não vai ficar olhando o meu corpinho bonito. Então, se alguém que não é íntimo ver o meu corpinho, eu vou ficar todo bobo? Nada, eu vou ficar envergonhado. Assim também foi com o casal. Com a consciência do erro, veio também a culpa. E a culpa é terrível, porque olha, ó dificuldade, e o pecado é assim, dificilmente nós assumimos a nossa culpa de cara. A gente joga a culpa para a serpente, a gente joga a culpa para a mulher, a gente joga a culpa porque não avisou diretamente, mas ninguém falou com a mulher diretamente, ela ouviu pelo homem, o homem que ouviu de Deus, então o culpado é o homem. A gente joga a culpa no governo, a gente joga a culpa nos policiais, nos bandidos, mas nós nunca, assim, de pronto assumimos, falamos, fui eu fiz isso, porque além da culpa, junto com a culpa, vem chamado o que nós falamos de medo. O medo da justiça que virá por causa daquela infração. E é interessante que diz um grande homem de Deus, chamado dois homens de Deus, pastor Márcio Valadão, e ouvi também do reverendo Hernandes Lopes. O medo, algumas vezes na Bíblia, tem a concepção de um espírito diabólico. E quer ver outra coisa maravilhosa? No Antigo Testamento, quando uma pessoa falhava, tinha um bode que era colocado
como condutor de toda aquela culpa. E teve um povo antigo que acabou fazendo uma idolatria a esse bode. A cabeça dele era um lugar de muitos sacrifícios de animais, e depois de um período do povo hebreu, se tornou também, estava sem moto, mas o Flamengo ganhou, voltaram as motos. Culpa do Flamengo. Aproveitar que a mensagem é sobre culpa do Flamengo. Então, olha, e depois de um tempo, também começaram a fazer sacrifícios de pessoas ali, mais especificamente de crianças, por causa de um culto cananeu, e aí eles trouxeram para dentro, que era um culto a uma entidade chamada Moloque, que alguns, quando trazem para o português, falam moleque, por isso que em particular eu não gosto de chamar a criança de moleque. Eles literalmente matavam as crianças e deixavam o corpo descer como se fosse no escorrega, até um largo onde ficavam muitos sangues. Então aquela região era uma região que transpirava medo. Então as pessoas tinham medo de passar naquela região. Então eles entendem que o medo também é um espírito diabólico, que às vezes entra na vida da pessoa para travá-la. Mas olha que coisa maravilhosa, a Bíblia não nos deixa dúvida, porque esse casal, após terem falhado, eles foram expulsos do Jardim do Éden, tiveram filhos, e o que aconteceu? Um filho matou o outro filho. O filho que assassinou o irmão, ele se tornou uma pessoa viajante. Eu vou usar um termo aqui com muito respeito, que é a etimologia da palavra. Ele se tornou um vagabundo. E você fala assim, que isso? Calma. Sabe qual é o sentido da palavra vagabundo? Aquele que não tem um destino. Vocês estão vendo o peso das palavras, às vezes, quando a gente libera certas palavras? Algumas versões bíblicas trazem essa palavra. Ele se tornou uma pessoa sem destino, porque todos que vivem uma vida de pecado fazem oposição a Deus, e olha, eles vivem como se não tivessem destino, e é verdade, porque neste caso a nossa bússola é o Senhor. E eles vivendo nessa loucura de vida, a Bíblia diz que os descendentes de Caim, eles se multiplicaram também, e depois de um tempo, existiram mais mortes, mais mortes, mais mortes, e isso foi tomando proporções absurdas. Mas teve um momento na história, assim como na Arca de Noé, a representação da salvação para o povo, Deus deu uma nova oportunidade para a criação, e isso Ele fez se esvaziando de sua glória, e assumindo uma forma como eu e você. Em Jesus Cristo vemos Deus, reencarnado. Reencarnação não é bíblica, mas nós vemos um Deus encarnado. Reencarnação é aquilo que você fala assim, eu não cumpri minha obra, eu vou para algum lugar, daqui a pouco eu volto, vou voltar como barata, como ratinho, como burro, como isso, não, vou voltar com uma alma mais evoluída. A Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia é categórica, que basta, o que cabe a gente é vivermos uma só vez, o que vem depois disso é o juízo. O homem, então, passa a ter uma oportunidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é um Pai tão amoroso que Ele falou assim, meu filho errou, meus filhos erraram, mas eu não quero deixá-los nessa vida de erro. Eu vou, ainda que corrigindo-os, eu vou prover um novo e vivo caminho.
E a Bíblia diz que tanto em Hebreus 7, Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10, que o sangue de animais não dava mais. Então o Senhor mandou o seu próprio Filho, Ele mesmo se tornou homem, para que através do sangue dele, nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e o acesso de novo ao Pai, ao Senhor. E a Bíblia diz que esse acesso ao Senhor é algo formidável, porque por mais que tenhamos a consequência do pecado e sejamos culpados pelo pecado, assim como diz em Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 6, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. Em Cristo Jesus, o Pai nos deu uma oportunidade para nós vivermos essa vida eterna. E o que é a vida eterna? Vivermos com Deus. E isso é tão formidável que quando recebemos essa vida eterna, e é algo tão maravilhoso, Léo, que isso acontece quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós dizemos assim: Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Antigamente, no Antigo Testamento, não existia contratos como hoje em dia. Eu quero fazer um negócio contigo. E aí a gente vai lá e faz um contrato com a pessoa e fala assim: assina aqui. Não é assim hoje em dia? Ei, advogado Jonas, não é assim? Eu um dia ouvi falar assim, um advogado para mim, muito tempo atrás, falou assim: olha, eu até acredito no que você está falando, mas se não tiver papel e assinatura, de nada serve. Antigamente, não tinha papel e assinatura. Sabe como os contratos eram feitos? Palavra. E olha de novo a palavra entrando aqui, Danilão. Nossas palavras têm muito peso. A Bíblia diz em Tiago que a nossa língua é tão poderosa, e o termo língua é palavra, a comunicação é tão poderosa que pode colocar fogo até em uma floresta. O sentido ali é uma fagulha. Assim como uma fagulha coloca fogo em uma floresta, uma palavra destrói uma família inteira, destrói uma igreja, destrói uma empresa, destrói relacionamentos. Logo, quando nós liberamos a palavra, mediante o sentido do Antigo Testamento, nós estamos assinando uma aliança, um contrato com Deus. Quando nós dizemos assim, quando nós falamos assim: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente. Que coisa maravilhosa. Sabe por que é único? Porque não tem mais para qualquer outra figura de homens ou mulheres piedosas. Por mais que tivessem sido pessoas maravilhosas, como Jorge, como Madre Teresa, como Maria, como Pedro, como João, como Tiago, eles não podem salvar ninguém, porque na verdade eles também carecem da salvação que só se encontra em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que olha o peso da palavra. Quando nós liberamos a palavra: eu te reconheço como único, ninguém mais. E olha o outro peso: suficiente. Eu não preciso de intercessores a não ser o Espírito Santo. Eu não preciso buscar através de ídolos, de imagens, de votos irracionais. Eu preciso confiar única e exclusivamente na obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário e no túmulo vazio, e minha vida é transformada. Eu não preciso pagar promessas, eu não preciso me penitenciar, eu não preciso ficar me chicoteando, eu preciso apenas em acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, suficiente Salvador para a minha vida.
E quando eu libero essa palavra no mundo espiritual, um contrato é assinado. Sabe o que acontece? Grava isso. Quando você pecou, em segunda carta de Pedro fala que os nossos erros dão legalidade. O que é o sentido de legalidade? Existe uma dívida de culpa, onde quando nós erramos, espiritualmente é como nós estivéssemos assim assinando, Osana, uma dívida, falando assim, não tem quando o homem é muito brabo, fala assim, joga no meu peito que é tudo comigo, não é assim? Tudo comigo. Pagar picanha na tua conta você não convida, mas o restante é tudo contigo. Então, a Bíblia diz que é uma dívida de culpa, mas sabe na mão de quem fica essa dívida de culpa? Do capeta. Por isso que ele tem abertura de agir na vida de muitas pessoas, nas famílias delas, nos negócios delas. Sabe por quê? Ele fala assim para Deus, Deus, eu tenho aqui a dívida de culpa. Ele assinou, ele fez conscientemente, a vida dele é minha. Está pesada essa mensagem aqui? A dívida de culpa está na mão do capeta. Por isso que você vê pessoas maravilhosas, mas elas infelizmente, se não reconhecerem Jesus, elas não vão para o céu, porque a dívida de culpa está na mão do diabo. Por isso que o diabo, segundo a palavra, ele nos inspira a darmos vazão. Não tem esse termo feio, mundano, saia do armário, que usa no sentido de pessoas que tomam uma decisão de escolha íntima. Mas o capeta fala assim para qualquer um, saia do armário com sua mentira, saia do armário com a sua pornografia, saia do armário com o seu roubo, saia do armário com as suas dissensões, saia do armário com as suas facções, saia do armário com os seus vícios. Tem gente que fala assim, eu sou viciado mesmo, quem banca sou eu. A dívida de culpa está na mão de quem? Diabo. Aí sabe o que o diabo faz? Como marionete, ele começa a te conduzir para você fazer aquilo que ele quer que você faça. Por isso que tem um bocado de gente que não tem Jesus, briga à toa. Sabe por quê? O capeta vai lá e sopra no ouvido e fala, faz isso. Você é isso. Você não merece isso. Faça o que você quiser. Dê liberdade. E ele impulsiona. A Bíblia diz que isso é chamado de concupiscência. Tiago, de novo, abordando isso. Nós somos atraídos e engodados por nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? É aquele desejo tão poderoso que nos tira do eixo, que quando nós fazemos, nós falamos, por que eu fiz isso? Meu Deus, eu fiz isso de novo. Por que eu fiz isso? O inimigo não fez por você, mas ele criou todo o ambiente para te proporcionar o momento certo, a hora certa, para você aumentar a sua dívida de culpa. E tem tantas pessoas que estão com uma dívida enorme, mas enorme. Um dia estava evangelizando, aí fui falar de amor de Jesus para uma pessoa, a pessoa falou, Diegão, não, para mim não dá. Eu falei, por que não? O amor de Jesus é para a sua vida. Ele falou assim, mas o que você não entende? Eu falei, não entendo o quê? Eu sou muito pecador. Eu falei, não tem pecado que Jesus não possa perdoar. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu sou muito pecador. Sabe o que aquele rapaz estava falando naquele momento? Deixa eu ir para o inferno, porque eu não quero aceitar. O pior pecado daquele rapaz não era cometer os pecados, era ter orgulho, mesmo recebendo a oportunidade, não se arrepender daquele mal que ele estava cometendo. Quem conhece, não levanta a mão, mas é uma pergunta retórica, quem conhece pessoas assim, orgulhosas?
boas, mas orgulhosas, duras. Faz o convite, sou bom, faço mal para ninguém. Eles são o quê? Marionetes. O capeta tem uma dívida, uma apólice de culpa, apólice de culpa, dívida de culpa. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando nós confessamos Jesus, o sangue de Jesus é o preço que paga aquela dívida. E sabe o que o Senhor faz no mundo espiritual quando nós confessamos? Está entendendo a profundidade? Quem está com dúvida aqui? Está todo mundo entendendo isso? Vocês estão entendendo a importância do confessar? Quando nós confessamos no mundo espiritual, o Senhor vai lá e fala assim: aí, capeta. O capeta fala de novo, o Senhor, ele fala: me dá a dívida do fulano de tal, porque o preço já está pago. Ele confessou e agora eu assumi a dívida e eu já paguei pelo meu sangue. Me dá toda a sua legalidade, o direito que você tinha sobre essa vida, sobre essa família. Agora essa vida e essa família pertencem a mim. Saia daqui! O capeta vai embora. Por isso que naquele momento nós nos tornamos novas criaturas. E essa mudança é tão radical que quem mentia para de mentir, quem roubava para de roubar, quem caluniava para de caluniar. A gente não tem mais tempo para fofoca, a gente não tem mais tempo para disse-me-disse. A gente fica até sabendo dos BOs da localidade pelos outros, mas a gente não está nem aí. Só que eu sou cidadão do céu agora, meu irmão. Meu cabelo está no céu, eu estou andando com Deus. Há uma transformação. Antes, tudo que nós queríamos fazer pela inclinação do pecado, nós fazíamos. Mas agora, pelo Evangelho, nós nos posicionamos firmes, e mesmo que nosso corpo deseje fazer aquilo, mesmo que a nossa mente queira fazer aquilo, por causa da dívida paga, agora nós temos o poder de darmos não para aquilo que antes nos derrubava sempre. Mas vocês acham que o inimigo para de agir? Ele continua, segundo a palavra, andando ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem olha que forte isso, buscando a quem possa tragar. E ele investe pesado. Ele vai investindo pesado nisso. Sabe por quê? Ele não quer nenhum crente vivendo uma nova vida, ele quer marcar aquele crente de novo. Por isso que no processo da santificação, o inimigo tenta toda hora nos sujar com alguma coisa. Não tem aquela brincadeira de jogar lama? Ele tenta fazer isso toda hora com a gente. Ele não consegue quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor. Mas quando a gente sai, não tem a figura da galinha protegendo o pintinho? Pode descer a águia, meu irmão. Se estiver debaixo da asa da galinha, a águia pode até conseguir ser mesmo, mas vai ter uma briga pesada. Que a galinha fica braba quando tentam pegar o pintinho dela. Mas quando o pintinho dá uma de sair da cobertura das asas da galinha, o que acontece? E não é só a águia não, a ratazana também come pintinho, né? Outros animais. Sabe por quê? O inimigo também é dessa forma, ele investe de várias formas. Agora você já está bem, você pode fazer isso de novo. Você já tem Jesus uma vez só, não tem problema nenhum. Vai lá que você tem direito. Você pode provar mais uma vez. Você pode ludibriar mais uma vez. Você pode enganar mais uma vez. Depois é só pedir perdão. Depois é só deixar que a coisa vai fluindo. Você não precisa nem confessar o teu pecado.
Basta continuar vivendo como se nada tivesse feito e fica tranquilo que Deus te perdoa. E a Bíblia diz que naquele momento, aquela dívida de culpa que estava paga, lamentavelmente, aquela vida que estava em santificação, o inimigo começa a manchar. E começa a manchar. E a Bíblia diz que são coisas que vão nos atrapalhando a caminhada. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, diz: por vocês não discernirem, ele falando sobre a ceia, mas aplica nessa palavra, por isso que há tantos fracos e doentes no vosso meio. Pessoas que estão, mas elas nunca rompem. Elas nunca fluem em Deus. Não significa, às vezes, a gente vê um ambiente pegando fogo e fala, mas eu não sinto isso. Espiritualidade não é métrica, né? Eu sou espiritual se eu segurar no ventilador. Não é assim que é espiritualidade. Mas tem coisas que Deus faz que para alguns uns reagem de um jeito. Uns pulam, outros correm, sei lá. Outros choram, outros gritam, outros ficam em silêncio. Mas cada um recebe daquela porção. Então atitudes externas que demonstram uma boa espiritualidade? Não. É bem verdade que frutos dignos de arrependimento representam, mas não é. Tem tanta gente que faz tanta coisa dita espiritual, mas uma vida totalmente vazia da presença de Deus. Então o que atesta uma vida cheia, pastor? Uma vida frutífera. É um crente que dá fruto na estação certa. É uma pessoa que está sempre vivendo o Evangelho. De repente não tem aquelas expressões externas, mas é uma pessoa que está vivendo continuamente novidade de vida. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas quando você encontra pessoas que não estão vivendo uma novidade de vida, não estão gerando frutos dignos de arrependimento, não quero aqui ser juiz, eu não sou Van Helsing do pecado, não sou. Mas, sinceramente, se aquela pessoa abrir o coração, você vai ver que tem coisas ali, tem mágoas, tem afrontas, tem dissimulações, tem embriaguez. E olha que coisa terrível. Isso é tão pesado que o inimigo ele paga mal, pessoal. Tem gente que fala assim, o pecado, eu já falei isso, gente não, eu já falei isso, mas não falo mais. Pecado, se fosse mal, ruim, ninguém fazia. Eu já falei isso várias vezes. Pecado é bom, por isso que a pessoa faz. Jesus, me perdoe que eu liberava aquela palavra, deixa eu corrigir aqui. Pecado nunca foi bom e nunca será. Sabe por quê? Na verdade, ele não é bom. O que acontece é que o diabo te dá uma falsa sensação de prazer, quando na verdade aquilo está gerando morte. E aí a pessoa fala, eu não consigo eu não consigo desvencilhar daquilo, o diabo está morrendo. E está trabalhando para a morte. Sabe por quê? Obras da carne, obras. Você já viu obra só na mente? Obras exige meu Deus, exige fala comigo, obras exige esforço. Diabo é tão ludibriador. Estava vendo Anéis do Poder, e tem uma hora que o elfo lá fala para Sauron, antes de ser empalado, você é o mestre da manipulação. O diabo é tão sujo que ele nos coloca no deserto, ele nos dá uma miragem de uma terra maravilhosa, nos fazendo acreditar que aquilo é uma realidade, e quando a gente decide para aquele lugar e fala, errou de novo, bobinho, agora sofre aí, o prazer vai embora, e o que só fica é remorso, dor, angústia, porque o diabo é assim. O diabo nunca faz bem para ninguém. Tem gente que procura
entidades demoníacas e fala assim: eu vou fazer uma oferenda a entidades demoníacas. Ele sabe que é demoníaco, mas eu vou fazer para essa entidade e vai fazer bem, porque é uma entidade boa. Diabo nunca será bom. A Bíblia diz que ele, se possível, vai enganar o escolhido, porque ele se transforma, e essa transformação é manipulação. Ele se apresenta como anjo de luz. Tu tem ideia o que é isso? Ele veste uma capa. Ele mostra que a minha magia é branca. Não faz mal para ninguém. Vamos aqui mexer com os espíritos. Oh, Deus é Deus de todos, não faz mal para ninguém. Vamos colocar aqui um copo de café para a entidade tal dentro da minha geladeira. Tudo é de Deus. Que mal tem? Se não faz mal, que mal tem? Deixa eu colocar uma muleta aqui que é sobre indígena, sobre o vento. A minha Bíblia diz que o profeta diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vem dos quatro cantos, ó Espírito. E o sentido ali é ventos. Não são espíritos que apontam os ventos na minha casa não, filha. Está amarrado. E se você tem, queima esse negócio e quebra essa aliança espiritual. Está amarrado, rapaz. Tem gente que usa a pulseirinha aí, adolescente. Eu vi um adolescente e falei: ué, que negócio é esse? É uma conchinha de praia. Pelo amor de Deus. As portas espirituais abrindo. As portas espirituais abrindo. O diabo é tão sujo que o Senhor nos deu teve um preço muito caro, mas Ele nos deu de graça. Mas o diabo é tão manipulador que te faz pagar o preço e você ainda sai sorrindo, dizendo: oh, estou feliz. Porque esse é o sentido das obras da carne. É algo que te custa, mas você fica feliz da vida. Por isso que a gente reconhece essas obras em tudo isso, porque tudo isso tem um peso, tem um esforço espiritual. E sabe qual é o pesado dessa história? Versículo de número 21, por favor, coloque na tela. Sabe qual é o pesado dessa história? Eu acredito que salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quem é salvo? Quem é salvo tem uma vida de novidade de vida. Mas quem não é salvo, infelizmente, em um momento da vida, quando sai a emoção da religião, ele começa a dar sinais que, na verdade, ele nunca esteve. E lamentável, Efésios 5, 21, é o que eu estou falando. Efésios 5, 21, eu vou ler aqui, mais rápido. Hã? Gálatas. É Gálatas, ué. É Gálatas. É que fica ali do lado. Quis chamar o vizinho para conversa. O que vocês têm com isso? Eu quis chamar o vizinho, Éfeso. Vamos lá. E invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam, olha que pesado isso. Visitantes, se vocês têm caneta ou até membros, praticam. Sabe, deixa aí esse versículo. Praticar, esse verbo aí, é aqueles que fazem de forma contínua. É aqueles que vivem na prática do pecado. Sabe por que eu digo que é impossível quem imitar Jesus? Vou retroceder? Porque quando você confessa Jesus, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo não te deixa mais pecar tranquilo. Uma das marcas do Espírito Santo em nós, quando nós pecamos, meu irmão,
aquilo vem com peso na nossa consciência e no nosso coração, e ele não te deixa dúvida, ele fala, você pecou. Continua ali, ó, os que praticam tais coisas, pesado demais isso, mas eu preciso falar, vocês me deixam falar isso? É pesado, mas tem que falar. Os que praticam essas coisas não herdarão no futuro o reino, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos lá para o versículo 22, e que coisa incrível. Se as obras exigem esforço, o Espírito, olha que, mas o fruto, não são os frutos, é o fruto do Espírito, e aí vem as suas virtudes, amor, alegria, paz, longanimidade, vai embora, benignidade, e olha que coisa linda, se nas obras exige esforço, o fruto exige relacionamento. Os que estão casados e que não estão casados, grava isso para quando vocês estiverem casados. Quando nós casamos, a intimidade é tão poderosa que ela começa ali brotar várias qualidades no relacionamento. Tem gente que fala assim, casamento só é problema, né? Não, a minha Bíblia diz que casamento é perfeito. Que isso, pastor? Mas por que o meu não é perfeito? É porque o Senhor te deixou a metade para você fazer dele perfeito. Já está liberado, agora você assuma o processo e faz perfeito esse negócio, trabalha contigo também, filho. Agora o propósito é perfeito, e tem zicas nossas que não deixam o negócio encaixar, mas de Deus não tem dúvida, o que meu Deus faz é perfeito. Mas a Bíblia diz, e eu creio nesse caso, quando estamos casados, coisas brotam e de qualidade, que são boas. Assim também quando nós passamos a de novo nos relacionar com o Senhor, qualidades começam a brotar e que nos fazem nos parecermos como o Senhor. No final das contas, nós sempre nos apareceremos, não é essa, está feio, nos apareceremos mais sempre, nos pareceremos, sempre pareceremos mais, seremos mais semelhantes com quem estamos andando, ponto. Se eu ando com o pecado, eu vou desenvolver o quê? As obras mas se eu ando com o Senhor, eu vou desenvolver o quê? O fruto do Espírito. Vou agora catucar vocês, olha para quem está ao teu lado, com o teu olhar de profeta ou profetiza, olha assim e fala assim, e aí, obras da carne ou fruto do Espírito, hein? Varão. A unção do quero foi até embora, tive que esperar aqui. Sabe por quê? Todas as vidas que vivem fora do Senhor geram coisas próprias do pecado, mas todas as vidas que andam com o Senhor geram coisas próprias do Senhor, e essa é a nossa vitória, andarmos com Deus, de glória em glória. Eu não sei como você entrou aqui, mas só tem um jeito de resolver um bocado de coisa na sua vida. Tem gente que fala assim, eu vou virar crente. Não, você tem que virar um seguidor de Jesus, porque se virar um seguidor de Jesus, tudo muda, mas você vai ter os mesmos problemas, algumas coisas vão mudar, há de convir que o Senhor nos dá sabedoria para mudar, mas a gente não, venha para Jesus e tudo vai resolver.
às vezes até piora em alguns aspectos, porque agora tem um capeta com raiva querendo te destruir. Antes você estava ali, passivo, mas agora você está agindo, e o capeta detesta isso, aí ele investe mais pesado. Mas quando nós liberamos essa palavra, essa declaração de fé, as coisas no mundo espiritual mudam, porque se lembram, a dívida de culpa, o Senhor vai lá e toma da mão do capeta. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50 ao 58, em um dos versos diz: onde está o pecado? A sua vitória. Onde está o inferno, seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, e está apontando para a cruz de Cristo. Naquela hora, o inimigo sabe que te perdeu. Quando nós liberamos a palavra, o inimigo falou: já era, perdi, eu perdi. Tentei fazer de tudo, mas o Senhor foi lá e o resgatou. A vida dele é uma nova vida agora. Mas de alguma maneira, a Bíblia diz, isso é pesado demais, que quando nós reconhecemos Jesus, mas nós não nos posicionamos, a Bíblia usa uma figura incrível, dizendo que se a casa que antes estava preenchida fica vazia, aquele espírito que saiu, ele volta com 7 mais fortes. Já repararam pessoas que começam a andar com Jesus e dão uma ziquezada? Como eles vão caminho ladeira abaixo mais rápido? Já repararam isso? Que antes tinha um capeta empurrando eles para o abismo, agora tem. Vai embora, mais rápido. Por isso que quando nós nos posicionamos, o mundo espiritual muda. Você pode tomar essa posição hoje, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. 2, pode ser que você esteja longe do caminho do Senhor, e às vezes nós estamos longe do caminho do Senhor dentro da casa do Pai. É interessante na parábola do filho pródigo, que o filho pródigo estava perdido porque estava longe da casa do pai, mas o filho mais velho também estava perdido porque, tendo acesso ao amor do pai, ainda assim não acessava. Então é possível se perder mesmo dentro da casa. Tem tantos filhos mais velhos às vezes nas casas de oração, que a precisam falar assim: eu estou agindo, eu estou trabalhando sim, mas é a base de egoísmo, eu só quero para mim. É a base de esforço, estou pensando em algo no futuro. E nunca é por amor. Hoje é o dia de retorno. E 3, o batismo, ele é uma confissão pública de que eu sou de Jesus. Estava conversando com belas damas hoje sobre o batismo. Eu falei com elas, eu falei assim: na minha infância eu me apaixonei por algumas pessoas. Aí eu até brinquei com elas, eu falei, eu tinha foto da Nível Estelma, o rostinho dela assim, na minha parede do quarto, que eu ficava lendo: olha, Nível Estelma, que linda Nívia Estelma. Aí eu perguntei para elas: mas eu namorei? Elas: não, porque era uma paixão não confessada, nem tentei fazer nada. Elas perguntavam, aí brinquei com elas sobre o casamento: se eu não tenho aliança, eu sou casado? Até sou, mas as pessoas me veem como casado? Mas quando eu, por isso que se não tiver aliança, bota uma aliança aí, tá? Por favor. Mas quando eu coloco uma aliança, o que acontece? Quem olha? Sou casado, é casado. Por quê? É um atestado de que eu tenho uma aliança com. Eu posso crer em Jesus. O batismo é assim também. Mas é como se eu tivesse, como eu lá atrás, que Nívia Estelma, que bonita, era menininho, 10 anos, sei lá.
Mas eu tomei atitude com quem? Com Mona Lisa. Aí com Mona Lisa coloca aliança. Não basta estarmos enamorados, nós temos que tomar uma atitude. É minha aliança pública. Mas até que isso chegue, muitas coisas mudam aqui e muitas coisas vão mudando aqui, até termos a certeza de nossa decisão. Você tem 3 convites. Se você pode, fique sobre os teus pés. A igreja está com os olhos abertos, mas eu quero fazer esse momento